1 Samuel capítulo 17. Vamos ver agora apenas o verso 40. Lemos assim: todos acharam? Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, um surrão, lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Aleluia. Podemos assentar. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre um tema maravilhoso: as 5 pedras que não podem faltar no seu alforje. Já falei algumas vezes aqui sobre esse tema. E o que é um alforje? Alforje é uma sacola de couro carregada a tiracolo, geralmente usada para carregar as coisas, alimentos, objetos necessários no cotidiano, né? E a Bíblia diz que Davi, ele era pastor de ovelhas, e ele tinha em torno de 16 ou 17 anos, aproximadamente, entre 15 a 17 anos, quando foi visitar seus irmãos, que é o texto que nós lemos aqui. Davi estava indo visitar seus irmãos. Eliabe, Abinadab e Samar estavam na guerra, e os seus 3 irmãos na guerra, e Davi já por 40 dias eles estavam parados. Então seu pai Jessé mandou levar mantimento para os irmãos. Chegando lá, Davi chegou bem na hora em que Golias, um homem muito alto, muito grande, vinha desafiar o povo de Israel. Alguns dizem mais de 3 metros. E esse homem desafiava Israel por 40 dias. Irmãos, até pessoas que não leem a Bíblia conhecem a história de Davi e Golias, do menino que com uma funda matou o gigante. E como ele venceu é a grande pergunta. Como é que Davi venceu essa tremenda batalha? Davi venceu o gigante da sua vida com o que ele tinha na mão. Por isso, é as pedras que não pode faltar no seu alforje. Tá? Glória a Deus. Se você ler aqui, capítulo 17 de 1 Samuel, você vai ver que Davi nunca tinha, provavelmente, participado de um duelo, quando Golias desafiava o povo de Israel. E se ele fosse derrotado, os filisteus eram vencidos. Se ele vencesse o guerreiro de Israel, então Israel se tornaria servo dos filisteus. Era um duelo, vida ou morte. Acho que Davi nunca participou disso. Então Saul, tentando ajudar, foi aqui nos versículos anteriores do capítulo 17. Davi, ele fala assim: olha, da Saul com boa intenção, veste a Davi com a sua armadura. E Davi está protegido agora. Davi está todo protegido com a armadura, capacete, escudo e suas pernas, seus ombros. Mas olha o que ele diz, verso 39 do capítulo 17, 1 Samuel. Davi cingiu a espada sobre a sua armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado o que uma armadura na vida. Bem? Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Davi deve ter pensado: olha, eu nunca andei com esse negócio, e esse negócio está me impedindo de fazer o que eu sei de melhor. Então Davi deixou aquilo ali e foi lá no ribeiro e pegou 5 pedras lisas, diz a Bíblia. E essas pedras, cada uma delas representava alguma coisa
e na sua vida está precisando. O que o ser humano está precisando hoje? Hein? O que nós estamos mais precisando hoje? Uma grande maioria está precisando de confiança. Amém? Pessoas estão precisando de confiança. A pedra que representa a confiança. E foi com a confiança que Davi venceu Golias. E é interessante, irmãos, que muitos pisaram aquelas pedras. Muitas pessoas pisaram aquelas pedras. Mas Davi, mesmo elas sendo pisadas, Davi foi lá e pegou-as e colocou no seu surrão, no seu alforje. E diz a Bíblia que ele então pegou e escolheu aquelas pedras lá no ribeiro a dedo. Você tem que escolher dentro do seu alforje, tem que ter confiança. Servo de Deus tem que ter confiança. Davi tinha 5 pedras na mão. O que Sansão tinha quando venceu os filisteus? Uma queixada de um jumento. Quando Cristo multiplicou os pães e peixes, o que aquele menino, o que aquele jovem, aquele rapaz tinha no seu surrão? 5 pães e 2 peixinhos. Quando foi multiplicado quando foi feito o milagre na vida da viúva na época do profeta Eliseu, o que aquela mulher tinha em mãos? Azeite. O que você tem na sua casa, meu irmão? O que você tem nas suas mãos? Davi pegou com confiança e disse: olha, eu, homem, não posso andar com essa armadura, não sei andar com isso ainda. Tirou aquilo e foi usar o que ele sabe, o que ele sabia. Você tem que ter alguma coisa que você é bom, irmão. Todo ser humano tem algo que ele é bom. Tem alguma coisa que você é bom. Sempre escolha aquilo que você sabe. Está faltando coragem para esses jovens de hoje. Os jovens de hoje estão precisando de coragem para enfrentar os Golias da vida. Está precisando voltar a cantar o hino aqui, cara. Golias você vai cair. E Golias tem que cair na sua vida. Golias tem que parar de vencer. Vencer de amedrontar. O povo de Israel estava amedrontado. Tem pessoas que estão com medo do diabo. Você não tem que ter medo de Satanás. Você não tem que ter medo do maligno. Você precisa apenas se submeter à vontade de Deus e tudo vai dar certo na sua vida. Está faltando confiança para esses jovens. Jovens só olha para baixo, olha para frente, irmãos. Olha para cima, você lá de cima. Se uma coisa não der certo, tenta de novo, tenta outra vez, mas não desista, porque você é filho e filha de Deus. Você tem que ter coragem para lutar e vencer. Saiba de uma coisa: na batalha da vida, algumas batalhas você vai perder. Algumas delas você vai perder, mas você tem que ter coragem para levantar e ir lá de novo e lutar até vencer a guerra. Cristão que é cristão não perde nunca. Amém. Ele perde uma batalha, na guerra não. Está faltando coragem, está faltando confiança. E agora a pedra da coragem, porque a gente tem confiança, não confia, mas eu não tenho coragem de ir lá. Davi tinha confiança. Ele foi lá e falou para o rei. E antes de ir para o rei, ele falou para os homens lá em Israel: quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse homem diante do nosso Deus? E o povo, o exército, ficou calado. Davi tinha coragem, tinha confiança. E como ele tinha confiança, quando o rei ficou sabendo, então ficou com medo, ficou vestido. Mas Davi, com coragem, tirou a armadura e usou o que ele sabia usar. Então entenda uma coisa, irmãos. Davi era quase criança nessa época. O que é uma pessoa de 15 para 17 anos com um guerreiro de 30 anos que está acostumado a vencer com 3 metros de altura? Isso não é nada.
Mas Davi tinha coragem. Davi tinha muita coragem. Note que no texto diz quando Davi vai lutar com Golias. Não foi Golias que correu até Davi. Foi Davi que correu até Golias. Você tem que correr até o inimigo. Você tem que lutar para vencer. Servo de Deus tem que lutar para vencer. O porém é que as pessoas hoje já não estão lutando para vencer. Você luta para vencer. Nós servimos a Deus, irmãos, e nós temos que ter coragem para lutar com qualquer gigante que vem contra nós. É dever nosso atacar os gigantes, não esperar que os gigantes nos ataquem. Não importa o tamanho do seu problema. Talvez você esteja na condição de Geazi, se não me engano, ou Geazi, como alguns dizem, né? Que quando Eliseu estava no monte, quando o homem de Deus estava no monte e o exército inimigo veio para matar e destruir aquele homem, então o escudeiro do céu, o profeta, disse: Senhor, tem uma legião lá fora e eles vão nos destruir, vão nos matar a todos. O que Eliseu falou? Maior é o que está conosco do que o que está conosco. Preocupa com esse exército não, que está do nosso lado é maior. Ele foi lá fora e olhou: Senhor, lá fora não tem nada. É só o guerreiro que está vindo dele, os inimigos. Então diz a Bíblia que Eliseu orou, o profeta orou, e os olhos dele se abriram, e o que ele viu no monte? Carros de fogo e cavaleiros para proteger o povo de Deus, servo de Deus. Ele tem a proteção do seu Deus. Você não anda sozinho. Nós servimos a um Deus que quer nos abençoar. Não corra do seu inimigo. Você não pode correr dele. É ele que tem que correr de você. Não é você que vai perder. Você vai ter que ganhar. Seja um gigante e desafie esse gigante. Vai lá. Não tenha medo. Tiago 4,7, o que ele diz? Resistir ao diabo que ele fugirá de vós. Está faltando confiança. Está faltando coragem. Tem gente que diz que tem confiança. Na hora de ter coragem para ir lá matar o gigante, eu não tenho medo. Davi foi, imagina só, um menino com um bordão, que é um cajado, né, um pedaço de madeira, e uma capanga do lado, uma sacola, que é o surrão, o alforje. Foi para lutar com um guerreiro treinado, que estava 40 dias desafiando o povo de Deus. E quando Davi foi com o cajado do pastor e com o seu bordão e com a sua funda na mão, o exército ficou olhando. Como eu queria estar lá para ver a cara de Eliabe, o irmão mais velho de Davi, Abinadab e Samar, aqueles 3 irmãos de Davi, que eram guerreiros já experientes e não tiveram coragem de lutar com o gigante. Mas lá foi o menino, sem armadura, sem capacete, sem escudo, mas com a coragem vinda do Todo-Poderoso. Você tem que ter a coragem que vem de Deus. Não pode faltar coragem e confiança. E o que é melhor, de onde vem a sua força? De onde vem a força de Davi? A força de Davi vem de Deus. Será que foi as pedras que venceu o gigante? Um dia passou o livro do Pai, 95 para 96. Eu gostei do que ele falou aqui em 96, se não me engano. Ele é lá de Minas Gerais. E ele pregou aqui e falou assim: ó, Davi naquele dia podia matar Golias com cuspe, era cuspe ungido. Não importa o que ele tinha na mão, ele ia vencer, porque ele acreditava: o meu Deus hoje vai me dar a tua cabeça e coisa nas minhas mãos. E toda essa nação verá que há Deus em Israel. O que venceu foi Davi confiar no poder de Deus. Davi disse assim: olha, você vem contra mim com lança e escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você não vai vencer suas lutas se não está sozinho. Você não vai vencer elas se você não está sozinho.
O Senhor tem que estar do seu lado. O Senhor tem que estar na sua vida, irmãos. Você tem que estar cheio da graça de Deus. Lembra que eu falei aqui no último domingo? Você não vence, você não sai da cova, crendo em Deus dentro da cova. Você tem que ter uma vida pregressa daquela cova, da glória de Deus, de crença no Senhor. Antes do problema, você tem que demonstrar que você é fiel. O que fez com que Jó saísse do problema foi a vida que ele tinha com Deus antes do problema e dentro do problema, até que Deus estendeu a mão. Não é com força nem com o nosso conhecimento que a gente vai vencer, irmãos. O salmista diz no Salmo 20, versos 7 e 8: uns confiam em carros, outros em cavalo. Nós faremos menção do nosso Senhor para todo sempre. Nós confiamos no nome do Senhor dos exércitos. O Salmo 91 declara: 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque você conhece o meu nome, você sabe quem eu sou. Glória a Deus. Lá que está nessa linguagem, estou falando no presente. Mas você, porque você conhece o Senhor, porque você sabe quem Ele é. Diga para o seu inimigo, irmãos: eu estou indo contra ti em o nome do Senhor dos exércitos. Eu vou contra ti para vencer. O meu Deus não conhece a derrota. Então você tem que ter poder que vem de Deus. Poder que vem de Deus se conquista com oração. Poder que vem de Deus se conquista com meditação da palavra. Poder que vem de Deus se conquista com testemunho, com vida no altar, com uma vida de comunhão com Deus e com a igreja do Senhor. Eu oro muito em casa, eu sou cheio da graça de Deus em casa, mas só em casa você não é cheio. Você tem que ter comunhão com esses irmãos aqui. Você tem que estar no meio do povo de Deus. Porque a Bíblia diz: aquele que se isola busca os seus próprios interesses e insurge contra a verdadeira sabedoria, em Provérbios diz. Então você precisa de coragem, você precisa de confiança, poder de Deus e, o que é mais importante para você que é jovem, você precisa da pedra do desafio. Golias afrontava o povo de Israel todo dia, zombava do povo de Deus. Mas Saul, nem seus homens faziam nada. Davi foi o único que aceitou o desafio. Golias falou assim: se tem um homem aí, manda ele guerrear comigo. Se ele me destruir e me matar, nós vamos ser escravos de vocês, está resolvido o problema. Já falei que era um costume da época: 2 guerreiros duelarem e o que perdesse naquela nação aceitava a derrota e se submetia sem haver uma grande matança. Mas até quando o mal vai zombar de você, fica zombando de você porque você não ora, não busca, não faz nada, você não cresce, não progride, você tem sido envergonhado. Mas para parar de ser envergonhado, tem que levantar a cabeça, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando mais, irmãos, não é que eu tenho alcançado, mas uma coisa eu faço: eu vou esquecer do que ficou para trás, eu vou avançar para as coisas que estão diante de mim. Filipenses 3, verso 3 ao 15. Então eu vou esquecer do que está para trás. Da minha vida era boa, mas a minha vida vai ser melhor agora em diante, porque eu tenho o poder de Deus comigo, eu tenho confiança no meu Deus, eu tenho coragem e eu vou lutar e vencer. Irmão, uma coisa: ninguém vai vencer por você, ninguém vai lutar por você. Uma coisa que você tem que saber é que, no geral, as pessoas, uma grande maioria, não está nem aí para você. Mas quando você começa a vencer, quando você começa a destacar, começa a orar e buscar, Deus começa a te usar, aí elas vão se preocupar com você. Os irmãos de Davi, enquanto Davi estava no pasto, cuidando das ovelhas, ninguém estava aí para ele. Foi só ele receber a unção. E ele começou a ser usado, primeiramente naquilo que ele era bom, porque ele foi escolhido para ser rei, para aproximar do rei, com a sua harpa. Davi tocava bem, era músico, era poeta, compôs mais de 70%
Salmos. Então, aquele homem era bom em alguma coisa. Ele se destacava. E Deus começou a usar o que ele sabia fazer. O mal não vai zombar de você se você não tem nada para oferecer. Ele está zombando porque você tem alguma coisa, você é importante. Aleluia. Diga hoje, basta, chega. Eu vou dar um basta na minha vida. Eu vou voltar a orar todo dia. Eu vou voltar a ler a Bíblia todo dia. Eu vou voltar a ler um livro ou dois todo ano. Eu vou voltar a ter comunhão com o Senhor, como eu fazia antes. Eu não vou aceitar que a derrota venha faça parte da minha vida. Quem sabe você pode cantar, fazer da música do Fernandinho, do refrão, a sua música, da sua vida, a partir de hoje. Uma nova história Deus fez pra mim, um novo tempo Deus fez pra mim. Deus tem uma nova história, um novo tempo para você que crê, para você que acredita, para você que ora e que busca, para você que se sente derrotado. Ah, pastor, eu não sou um derrotado, mas você pode até se sentir um derrotado, mas você tem que lutar como vencedor. Você pode estar se borrando de medo, mas tem que levantar a cabeça e lutar como guerreiro. Servo de Deus não baixa a cabeça, servo de Deus luta. Se for preciso entrar na fornalha, entra, mas tem que sair de lá porque é fiel ao Senhor. Está achando que os homens de Deus não tinham medo? Claro que tinha, irmão. Mas tinha confiança, tinha em Deus. Será que Davi não teve medo? Claro que teve, como ser humano. Será que não viu a grossura do braço daquele homem? O tamanho dele. Mas ele disse: meu Deus é maior do que ele. Aleluia. Davi não estava olhando para o homem, estava olhando para o seu Deus. Para de olhar para o problema. Para de olhar. E a quinta pedra é a melhor dela. Tudo que você age com confiança, com coragem, com o poder de Deus. Tudo que você age aceitando os desafios que o Senhor vai te impondo, vai haver uma recompensa. Essa pedra da recompensa é importante. Davi interessante, olha. Davi era homem de Deus, era jovem, mas não era bobo. Era inteligente. Você não é bobo, você tem que ser inteligente. O que Davi perguntou? Olha, e se fará o homem que matar esse homem? E se fará o homem que vencer esse gigante? O que foi que falaram? Olha, o rei que será, verso 25. Verso 25, lemos assim, 1 Samuel 17, 25. Viste aquele homem que subiu para afrontar Israel? Quem o matar, o rei acumulará de grande riqueza. Ele dará a sua filha por mulher, e a casa do seu pai isentará de impostos. Ó, Davi já estava animado, porque o homem estava zombando do seu Deus. Bom, porque quando o diabo afronta você que é fiel a Deus, que é filho de Deus, ele não está te afrontando, ele está afrontando a Deus. Cada uma das pessoas que sai daqui, que vai para o mundo, que volta para o pecado, é o diabo falando para Deus: está vendo, eu venci mais uma. O diabo quer afrontar o Senhor, por isso que ele quer te derrubar. Só que Davi não era bobo. Qual é a recompensa? Primeiro, bênção da prosperidade, a bênção para o casamento e a libertação para a família. Olha, o rei o acumulará de riqueza. O rei lhe dará sua filha por mulher. O rei isentará a casa de seu pai de impostos para sempre. Olha só, todo mundo quer ser recompensado, quer? Mas por que ele não quer usar a pedra da confiança, não quer usar a sua confiança, não quer usar a sua coragem, não quer usar o poder que Deus lhe deu, não quer aceitar os desafios
que muitas vezes os desafios para nós são Deus que coloca. É porque Deus quer te ver melhor. E se você quer ser abençoado, não tem outro caminho. Não há outro caminho nem para mim nem para você. Confiança, coragem, poder de Deus, vencer os desafios e receber a recompensa aqui nesse mundo e afinal. Pedro também perguntou: Senhor, não foi na linguagem que eu vou te falar, mas foi indiretamente: Senhor, nós deixamos a tudo para te seguir, o que vamos ganhar com isso? Qual é a recompensa? Não há pessoa que tenha deixado casa, irmão, família e tudo mais por amor a mim, que não receba 100 vezes mais desse mundo e no mundo por vir a vida eterna. Tem 100 vezes mais para você. Deus fala: Senhor, cadê? Eu quero o meu 100 vezes mais. E Deus vai falar: então, meu filho, deixa aquilo ali que eu vou te abençoar. Mas tem 100 vezes mais para você. Se você usar coragem, confiança, poder de Deus, aceitar o desafio do Senhor, você vai receber tudo isso. Vamos ficar em pé.